Graça e paz, irmãos. Opa! Graça e paz, irmãos. Amém? Uma alegria estar de volta com vocês aqui na Igreja Batista de Bragança Paulista. Rever alguns irmãos amados. Quero já agradecer a equipe que lidera os casais aqui. Também ao pastor Gessé, pela oportunidade e honra, querido. Uma alegria conhecê-lo pessoalmente, viu? Que Deus abençoe a esposa também, no nome de Jesus. Estarmos juntos nesse Celebra Casais. Que Deus possa, de uma maneira muito especial, nos abençoar com esse belo tema que tem sido proposto aqui durante esse ano, que é nós estarmos prestando atenção naquilo que estamos fazendo de votos diante de Deus, não necessariamente em primeiro momento diante dos nossos cônjuges, mas o que falamos diante do nosso Deus, segundo o texto de Eclesiastes, deve ser honrado. Obviamente, quando nós estamos nos casando e com os nossos cônjuges ali, diante de uma cerimônia religiosa, nós estamos diante da igreja, como é de costume dos crentes, e também sem dúvida alguma, diante de Deus. Isso é o que nos alerta o texto de Eclesiastes, capítulo 5, verso 4. Se nós fizermos votos, que eles sejam de fato cumpridos e honrados diante de Deus, e obviamente isso será uma bênção para o nosso casamento. Eu quero, de uma maneira muito especial, nessa noite, trabalhar com os irmãos numa caminhada de primeiro olharmos para uma definição do que de fato assumimos de compromisso no casamento. O que a palavra de Deus nos fala sobre casamento. Não vou me deter muito nas definições, porque certamente vocês estão trabalhando isso já em tempos da igreja com casais, para que nós possamos entender por que é que nós não conseguimos cumprir muitas vezes aquilo que prometemos ao nosso cônjuge naquele dia especial, emocionante, cheio de amor, de preocupações, se tudo dará certo, não é? E respeito isso. Mas por que nós não conseguimos cumprir tudo isso? Vamos olhar um pouquinho nessa noite. Mas antes eu quero orar com você mais uma vez e começarmos aqui a ouvir a palavra do nosso Deus. Quero convidar você a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos pedir nesse instante, que de uma maneira muito especial, pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, que nos convence nosso coração e que nos dá pleno entendimento da Tua palavra, que possamos ouvir a Tua voz legítima nessa noite. Por isso, ó Deus, tira de nós todas as vozes e outras vozes que possam vir atrapalhar. Queremos ouvi-lo, da Tua santa palavra revelada a nós. Ajuda-nos, Deus. Nós oramos e pedimos que não só ouçamos a Tua palavra, mas que apliquemos no nosso coração, na nossa caminhada cristã, principalmente no nosso casamento, segundo a instrução do Teu Filho amado Jesus Cristo, que possamos ser prudentes em ouvir a Tua palavra e praticá-la, para que a nossa casa seja construída sobre a rocha, porque certamente enfrentaremos tempestades nesse mundo caído contra nós, e é o fundamento da Tua palavra que nos fará caminharmos firmes nos propósitos na Tua santa vontade. Recebe nossas vidas no Teu altar nesta noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. 3 relatos muito interessantes de 3 casais. O primeiro é um casal que o site guia-me.com.br, eu não tenho assim 100% de confiança nesse site. Aliás, quase nenhum sites a gente pode ter essa plena confiança de que toda a informação, de fato, ela traz a sua veracidade, mas
foi entrevistado um casal de 82 anos de vida conjugal. 82 anos de casados. Willie, 100 anos, e Daniel, 103 anos, celebraram 82 anos de casados. E a guia me fez uma entrevista com esses dois casais, com esse casal, com essas duas pessoas. Aos 100 anos, Willie Williams tem como sua melhor lembrança a primeira vez que conheceu seu marido, Daniel, com 103 anos. Desde então já são 82 anos que eles estão casados. Os dois se casaram anos mais tarde, quando se conheceram. Willie completou 18 anos e Daniel tinha 21 anos. Daniel tem dificuldade de audição, mas ele se lembra de ter sido atraído pela beleza da esposa. Hoje eles vivem em Charlotte, na Carolina do Norte, e fazem parte da Igreja Batista do Memorial de Mayfield. Para o casal, sua fé tem sido uma grande e responsável longevidade para manterem-se casados. Ela diz assim: nós vamos à igreja todos os domingos, e essa é uma obrigação em nossa casa. Nós devemos ir à igreja. William acredita que se as pessoas seguissem os princípios da fé cristã, elas se tratariam melhor e aprenderiam mais umas com as outras. Ela diz: você pode aprender a tratar as pessoas e fazer a coisa certa quando está na igreja. Para mim, deveria ser diferente de todas as outras pessoas do mundo por causa da minha fé cristã. Além de frequentar a igreja semanalmente e receber visitas da família, o casal passa muito tempo, dias e dias, conversando. Passam tempo, investem tempo conversando. Nós sentamos e conversamos um com o outro, disse ela. Nós fazemos companhia um ao outro e estamos juntos em todo esse tempo. O segundo relato que quero ler com você é de um outro casal que permaneceram casados por 75 anos. Esse aqui, 82. 82. Este outro casal, 75 anos de união conjugal. 75 anos casados, mas o marido enfrenta uma grande enfermidade e vem a falecer. 24 horas depois, a esposa vem a falecer. 75 anos casados e o período da morte do marido para com a esposa um único dia. Algumas histórias interessantes. Este é o relato mais antigo dos relatos que eu vou ler aqui, porque é de João Calvino. Quando escreve uma carta para Pierre Viret, em 1549. João Calvino casa-se com uma viúva chamada Idelete de Bure, que tinha 2 filhos, porque ela era viúva. Calvino não falou muito em demasia da esposa durante os 8 anos que viveu casado com ela, que ela vem a falecer logo. Interessante que o primeiro filho que Calvino vai ter com esta mulher viúva morre logo nos primeiros meses de vida também por uma enfermidade. E Idelete vem morrer alguns meses depois. E ele escreve essa carta para Pierre Viret, um amigo pastor daquela época. Embora a morte de minha esposa esteja sendo algo excruciantemente doloroso para mim, a despeito disso, tento transpor minha tristeza de melhor maneira possível.
Meus amigos têm sido zelosos em seus deveres para comigo. De fato, gostaria que eles pudessem estimular-me mais, bem como a eles mesmos. Apesar disso, raramente alguém poderia exprimir o quanto tenho sido amparado por meio de suas atenções. Mas tu bem sabes o quanto minha mente está sensível, ou melhor, debilitada, ao fora por um poderoso domínio próprio que a mim me foi concedido, eu não teria permanecido firme por tanto tempo. Da melhor companheira de minha vida, fui privado. Daquele que, se assim estivesse determinado, não somente compartilharia de boa vontade da minha pobreza, como também da minha própria morte. Durante sua vida, ela foi uma fiel ajudadora em meu ministério. Da parte dela, nunca experimentei nenhum obstáculo. No decorrer de toda a sua enfermidade, ela nunca me importunou com nada. Desassossegava-se mais por causa de seus filhos do que por si mesma. Porque eu receava que essas inquietações pessoais a aborrecessem sem motivo. 3 dias antes da sua morte, aproveitei a ocasião para dizer-lhe que não falharia em cumprir minhas obrigações em relação aos filhos dela. Ela replicou imediatamente dizendo: eu já os entreguei a Deus. Calvino escreve: quando afirmei aquilo que ela dissera não me impediria de inquietar-me por causa deles, ela respondeu: sei que você jamais descuidaria daquilo que a Deus foi entregue. É fato que naquele dia que você se casou, você fez votos, aqueles votos tradicionais, não é? Eu, Douglas Zborowski, prometo amar a Luciana Rueda Souza Zborowski na alegria e na riqueza e De repente, envolvido com aquele momento de cerimônia, nós falamos algumas palavras impressionantes para o nosso cônjuge. E aquele dia é emocionante, aquele dia é recheado de amor, é recheado de emoção, e é bom a gente não errar as palavras, então a gente leva aquela colinha. E se o voto não é o voto tradicional, e se você produziu votos, é muito interessante, porque hoje existem sites que ajudam você a produzir os seus votos. O fato é que alguns meses e alguns anos depois, você percebe que, de alguns relatos que nós lemos aqui, 82 anos de união conjugal, 75 anos, Calvino 8 anos, e sofrendo por aquele momento que foi interrompido por causa de uma enfermidade. Nós percebemos que com o passar dos anos e o passar dos dias, nós não cumprimos o que prometemos, e isto é fato. Isto não é diferente de mim e não é diferente de você. Aquilo que nós declaramos naquele dia, sejam eles os tradicionais que fossem, ou aqueles que você construiu e escreveu tentando contar uma história. Aliás, o voto caiu tanto em descrédito, que eu não sei se você já frequentou alguns casamentos. Eu confesso que eu estou evitando um pouco, mas quando o voto é algo engraçado, quando o voto é uma historinha que faz todo mundo dar uma risada, quando o voto não é voto. Com o passar do tempo, nós vamos percebendo que nós não conseguimos cumprir o que de fato foi dito. Eu vou amar você na alegria e na tristeza, eu vou estar com você, vou ser fiel. O fato é, irmãos, que depois de Gênesis capítulo 3, não teve casamento bom mais. O fato é que depois de Gênesis capítulo 3, não teve mais dia bom.
aquela unidade plena que Deus colocou no jardim do Éden, aquele casal que por graça e misericórdia, hoje, ser representante de Deus, unidos debaixo da graça, misericórdia e fé de Deus, mesmo na criação com Adão e Eva. A partir de Gênesis capítulo 3, as coisas se complicaram, e você precisa entender a primeira coisa aqui desta noite: por que é que você não consegue cumprir votos que você disse naquele dia? Porque você é um pecador e você casou-se com o seu cônjuge que é outro pecador. E nós vamos falhar, nós vamos errar, e nós vamos tropeçar. Depois de Gênesis capítulo 3, da expulsão do jardim do Éden, da falta de fé que esse casal teve, de ouvir a ordem de Deus, como Deus os guiaria naquele jardim, de uma rebeldia declarada, as coisas complicaram. E casamento, depois de Gênesis capítulo 3, tem essa definição interessante do mundo. Casamento, casório, matrimônio é um vínculo estabelecido entre duas pessoas mediante o reconhecimento governamental, religioso ou social que pressupõe uma relação interpessoal de intimidade cuja representação tem um modelo padrão nas relações sexuais, embora possa ser visto por muitos como um contrato. Isso é mundo. E se nós fôssemos colocar uma declaração bíblica em cima dessa declaração do mundo, nós sabemos que Deus estabeleceu o casamento nasceu no coração de Deus, Deus que produz casamento, Deus que criou o casamento e que deu diretrizes para que esse casamento fosse de fato vivido e contemplado da maneira de Deus, da suficiência de Deus. Nós temos uma definição interessante, olhando para Gênesis capítulo 1, capítulo 2, nos vários versos que conhecemos, que Deus cria casamento por uma união de um homem com uma mulher, na qual ambos deixam pai e mãe, unem-se de um relacionamento que é para ser estável e permanente por meio de uma aliança que é feita perante o Senhor, tornando-se os dois uma só carne. Muito diferente de uma pressuposição do que seja casamento aos olhos do mundo, porque casamento não é fruto de aptidão humana. Não se assuste com o que eu vou falar aqui com você nessa noite, mas casamento não é fruto de uma aptidão humana. Casamento é algo que Deus fez e construiu, e que Ele mesmo traz esse ajuntamento, e que Ele mesmo é quem diz que vai sustentar esse ajuntamento. Foi Deus que estabeleceu, foi Deus que instituiu, foi Deus que ordenou o casamento na história humana. Por isso que ela não nasce de uma aptidão humana. E nós precisamos trabalhar o nosso casamento aos olhos daquilo que Deus ordenou, determinou, instruiu na sua palavra. E quando nós olhamos para essa definição de casamento, que Deus traz essas duas pessoas, sendo um homem e uma mulher, que é feita uma aliança diante dele, essa definição bíblica de casamento traz para nós dois momentos aqui. Primeiro, um compromisso. Casamento é um compromisso. E um compromisso que, segundo Provérbios 2,17 e Malaquias 2,14, que eu acredito que vocês conhecem, case-se com a mulher da sua mocidade. E que esse ajuntamento foi feito diante de mim, que sou fiel. Deus dizendo, eu sou testemunha fiel desse ajuntamento. Esse primeiro momento da definição bíblica é você entender que você não está casado simplesmente, mas que você assumiu um compromisso diante de Deus para com o seu cônjuge. É uma promessa
que nós fazemos de fidelidade primeiramente com Deus, e que obviamente isso vai resultar em bênção para o seu cônjuge. É um compromisso que busca o interesse do outro. E não a sua própria satisfação. Está lá em 1 Pedro capítulo 3, versos 1 em diante. Quando ele fala das mulheres casadas, quando ele vai falar, principalmente no verso 7, maridos, envolva-se com as coisas da casa, tratando a esposa como parte mais frágil. Mulheres têm uma postura, não de uma beleza exterior, mas interior, de um coração manso. O apóstolo Pedro escreve isso. E a gente entende que esse compromisso de casamento não tem a ver primeiramente comigo, mas eu, diante de Deus, ter um compromisso direto com o meu cônjuge. Não só compromisso, mas a definição bíblica de casamento traz uma ideia de comissionamento. Deus não juntou você e sua esposa, ou você esposa e o seu marido, com um propósito para que vocês sonhem os seus sonhos, isso é legítimo, para que vocês projetem os seus momentos especiais na vida, isso é legítimo, mas nós crentes devemos entender que Deus nos ajuntou em casamento, dando-nos um comissionamento para que um dia, lá em Apocalipse 19, 20 e 21, a gente contemple aquela grande multidão. E multidão vem da onde? Qual é a missão do nosso casamento? Se você já ouviu Merck, é espelhar e espalhar. Não é? Isso é lindo. O comissionamento aqui é eu espalhar. Mas quando a gente fez os votos daquele dia do casamento, nós não pensávamos muito assim, não é? Quem sabe de um compromisso diante de Deus, sim, mas de um comissionamento, de saber que nós, diante do nosso casamento, vamos, como instrumento nas mãos de Deus, espalhar a glória de Deus neste mundo. Isso deveria ser o fundamento dos nossos votos naquele dia. Mas por que é que nós não cumprimos os nossos votos, irmãos? Porque nós somos pecadores. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Nós não conseguimos cumprir os nossos votos porque nós somos pecadores. Você se casou com um pecador e você casou com uma pecadora. Falhamos, erramos. Uma vez que nós somos geração dos nossos primeiros pais, e a palavra de Deus diz que todo pecado passou a todo ser humano, ainda lutamos com a nossa natureza pecaminosa e ainda somos capazes de declararmos alguns compromissos que não iremos cumprir. Lutamos ainda com uma natureza que ainda aponta uma rebeldia contra Deus, que ainda aponta uma insensatez de vida, querendo satisfazer os desejos do nosso próprio coração, em vez de olharmos para a glória de Deus e tudo que fizermos seja para a glória de Deus, e o nosso casamento está envolvido nisso. Lutamos com isso. Interessante, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele vai trabalhar num primeiro momento o Evangelho, e o Evangelho está na Bíblia toda, mas especificamente no capítulo 2, Paulo vai dizer aos Efésios que Deus deu vida aos crentes de Efésios, estando eles mortos nos seus delitos e pecado, por meio de Jesus Cristo.
E quando Jesus Cristo, ele é revelado no coração daquele que está morto por uma obra redentora de Deus, o verso 10 de Efésios capítulo 2 diz assim: vocês agora são criatura de Deus, e vocês agora estarão fazendo as obras que Deus de antemão preparou. E aí ele vai lá desenvolvendo tudo isso e chega no lar cristão. Como é que um lar, um casamento cristão, de dois pecadores que eram mortos e agora são revelados à cruz de Cristo, conseguem cumprir aquilo que de fato devem cumprir? Na ordem, nos prescritos daquilo que Deus deixou revelado na Bíblia. E é muito interessante que agora os salvos em Cristo Jesus que se unem em casamento não necessariamente cumprem os votos, mas obedecem aquilo que Deus determina fazer. Em Efésios capítulo 5, versos de 18 em diante, nós lemos o seguinte: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Estou lendo a minha versão atualizada. Se você tem outra versão aí, fique tranquilo. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Isso é a característica de salvos em Cristo Jesus. Verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor. E logo em seguida, Paulo vai dizer às esposas da igreja de Éfeso: como é que vocês conseguem cumprir as obras que Deus determinou sendo casadas? E aí entra aquela palavra que às vezes dá um certo tremor: submissão. Um pouquinho mais para frente, Paulo vai dizer como é que maridos crentes revelam serem alcançados pela cruz de Cristo, quando eles amam a esposa como Cristo amou a igreja. Esses deveriam ser os votos a serem feitos do casamento. Eu, como uma esposa remida pelo sangue do Cordeiro, querido, prometo-me diante do Senhor ser submissa, cooperar com você. No meu papel como esposa. Eu, como marido crente, salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, pode ser que eu fale em amar você na sua enfermidade, pode ser que eu seja infiel algumas vezes, mas eu quero amá-la de maneira como Cristo amou a igreja. Quando nós falamos de submissão, esposa, pense que submissão é uma oferta a Deus. Se você prestar atenção no verso 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como no ou ao Senhor. Submissão não é algo que deve ser feito num caminho de sofrimento. Submissão não deve ser algo executado num caminho árduo. Submissão deve ser uma oferta a Deus em saber que você tem um papel especial de cooperar com o seu marido e só assim você consegue cumprir aquilo que você tem determinado diante de Deus na caminhada conjugal. Submissão não é estar fora, submissão é alinhar-se com o Senhor, para que como resultado você tenha alinhamento com o seu marido. Um dos votos que deveriam ser muito bem firmados no seu coração é que você, como esposa, foi constituída auxiliadora idônea, refúgio. Essa palavra auxílio é interessante.
usada no Velho Testamento somente em 2 momentos, para a esposa e para Deus. E traz a ideia de refúgio, de socorro. Esse é um voto que deve estar no coração de uma esposa cristã. Eu quero ser refúgio para você. Eu quero ser aquela que quando você chegar em casa depois de um dia difícil de trabalho, tem alguém aqui para contar. Rasga o coração. Conta para mim. Auxílio. Isso é um voto que vocês, esposas, precisariam fazer. Quando Paulo entra no momento do marido, ele vai dizer assim: maridos, amem as esposas como Cristo amou a igreja. E se você prestar atenção no verso 25 em diante, ele diz assim, desculpe, verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo Salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Agora o verso 25 diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor aqui é sacrificial. O amor aqui é voluntário. Quando nós olhamos para Cristo trabalhando o seu amor pela igreja, não leve em conta a resposta que a igreja vai ter, mas leve em conta a obra dele pela igreja. Isso é voluntário, isso é sacrificial, e esse é o nosso papel, e esse é o nosso voto que nós devemos levar para a cruz, para que nós possamos cumprir exatamente o nosso papel diante de Deus e diante das Sagradas Escrituras. Amar as nossas esposas sacrificialmente. Sabe o que significa isso? Negue-se, marido, de alguns projetos particulares para que você alcance os desejos e os alvos da sua esposa. E aqui cabe muito bem quando você disse naquele dia assim, ó, eu vou amá-la na saúde ou na doença. Negue-se um pouco para que você possa cuidar daquela que Deus trouxe. Algo muito interessante que nós esquecemos dos nossos casamentos, quando nós fazemos os nossos votos, é você entender que quem trouxe você, seu cônjuge, naquele dia, foi Deus. Parece-me que isso tem caído em esquecimento. Um caboclo de Sorocaba, de 22 anos, naquele dia, está se juntando com a caipira de Jaú, de 20 anos. E essa história, quem está escrevendo é Deus, porque Deus foi quem trouxe Eva para Adão, e foi Deus quem trouxe Luciana para Douglas. Preste muita atenção, Douglas, naquilo que eu tenho dito para você, para que você cuide daquilo que eu te dei. Quando nós começamos a entender isso, fica mais fácil eu olhar como marido aquele dia que eu disse, eu vou amá-la. Preste atenção aqui. Não é só na saúde ou na enfermidade. Não é só ser fiel na riqueza ou na pobreza. É eu amá-la e ser fiel, independente se eu serei correspondido disso ou não. Porque o amor que Paulo escreve aos Efésios aqui, agapau, Jesus pela igreja, maridos, é um voto de você amar a sua esposa, independente de ser correspondido ou não. Saia um pouco desse campo de sentimento e vai para um campo de obediência. Eu tenho que amar a minha esposa, como Cristo amou a igreja, se sacrificando. Voluntário. Esse amor
tem que trazer alegria. Eu quero me alegrar na minha esposa. Esse amor tem que ser concreto. Concreto no sentido de que tome muito cuidado em dizer que você ama. E o que você produz na vida conjugal não reflete isso. Um conceito vazio. E se tem algo que seca a esposa, marido, é um amor que não é revelado concretamente nas suas atitudes. Um casal de noivos. Eu acho que eu já contei isso aqui para vocês, mas vale a pena lembrar. Casal de noivos, o noivo marcou um jantar no melhor restaurante da sua cidade, combinou com o garçom de que quando ele sentasse ali na mesa e o garçom viesse servir ali 2 taças de uma champanhe, as alianças estariam ali dentro das taças. E ele contratou um violinista para, naquele momento, chegar e já dar as primeiras notas do violino. E tudo dando certo, o garçom chega, ela olha as alianças na taça, vem o violinista. E aí ele diz assim: com essa aliança eu quero selar o meu amor por você. E aí a noiva diz assim: posso fazer uma pergunta? Claro, você pode fazer todas as perguntas. E ela diz assim: o que é que você sabe sobre amar? O violinista: amor se aprende. Amor se busca na fonte. Sabe quem é fonte de amor? A Bíblia fala que quem é amor? Quem é amor? Vá na fonte. Não conseguimos cumprir os votos que devemos e fazemos, porque somos pecadores, mas nós podemos, diante daquilo que Deus fez comigo e com você em Cristo Jesus, fazermos muito mais do que aquilo que foi declarado naquele dia. Só consegue de fato cumprir muito mais do que foi votado naquele dia o marido que é cheio do Espírito Santo de Deus e a esposa que é cheia do Espírito Santo de Deus. Casamento pleno e vivido é quando ele de fato é revelado na cruz de Cristo. Somente casais em Cristo verdadeiramente se amam. Não pense você que existe amor fora do contexto da cruz. Não pense você que existe amor fora de um contexto eterno, divino. E se eu e você temos lutado para cumprir aquilo que foi dito naquele dia, o melhor caminho é irmos para a cruz. Viver 82 anos de casados, os 75 anos,
ou poucos anos, como na declaração de Calvino, 8 somente. Não necessariamente a importância do tempo que se leva de um casamento, mas o que se vive plenamente diante de Deus. Este momento deste ajuntamento. Declarar naquele dia que você vai amar e ser fiel, independente das circunstâncias. Este casamento que está nascendo venha a viver, só viverão plenamente diante da cruz de Cristo. Não existe casamento plenamente vivido sem o Evangelho. Não existe marido plenamente cumprindo o seu papel fora do Éden, se não for pela graça de Cristo. Não existe esposa a cumprir o seu papel e o seu voto plenamente fora do Éden, se não for na cruz de Cristo. Deus está escrevendo a sua história conjugal, em compromisso, em comissionamento. Não é um ajuntamento qualquer, é um projeto que nasceu no coração de Deus. E nós precisamos prestar atenção nisso. Quero convidar você a nós estarmos orando nesse instante. Você como marido e você como esposa. Pensar um pouco na sua história. Pensar um pouco neste ajuntamento que Deus fez. Não foi um ajuntamento qualquer, não foi uma descoberta. Não foi achar a tampa da panela. Não foi achar a outra metade da minha vida. Foi algo soberano de Deus. Trazer você, marido, à sua esposa e você, esposa, ao seu marido. E se tem um voto que deveria ser feito hoje, é você dizer para ela: andaremos juntos em direção à cruz de Cristo. É lá que verte amor. É de lá que verte perdão. É de lá, marido, que eu vou tirar forças para continuar sendo a sua esposa. Submissa como oferta a Deus. É de lá, esposa, que eu vou tirar amor sacrificial por você, cuidar de você, santificar você, para a glória de Deus. Estes, sim, são votos que, se parte de corações honestos, quebrantados diante de Deus, trará a você longevidade de vida conjugal, não em anos vividos aqui, mas por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, depois de anos de casados que estamos vivendo, Deus, e olharmos para trás da nossa história, nós perceberemos o quanto falhamos, o quanto nós não conseguimos cumprir, por ainda termos um coração egoísta,
Falemos, ó Deus, por termos um coração ainda que tenha apreço particular por nossas próprias questões de vida. Temos o desejo, ó Deus, de satisfazer aquilo que queremos. Nós olhamos, ó Deus, para a nossa trajetória de casados. Resta-nos nessa noite declararmos: tenha misericórdia de nós. Queremos nessa noite colocar a nossa vida conjugal aos pés da cruz, para que possamos cumprir, ó Deus, não necessariamente votos que fizemos, mas cumprir a tua soberana vontade. Mulheres cristãs, cheias do Espírito Santo, salvas, que têm a missão de cooperarem, de serem auxiliadoras, de se alinharem aos seus maridos, Deus, e que nós, maridos, amemos as nossas esposas de maneira sacrificial, voluntária, como a tua palavra nos orienta. Queremos colocar o nosso casamento, Deus, na trilha da palavra. Queremos caminhar e andar com o Senhor, porque sabemos que somente assim nós vamos cumprir daquilo que tu tens proposto no nosso ajuntamento, seja ele bodas de prata, de ouro, seja ele o tempo em que vivemos juntos. Nós possamos firmemente olharmos para a cruz. Ajuda-nos na nossa caminhada conjugal. Ajuda-nos a entender, Deus, que tu és testemunha fiel deste ajuntamento. Ajuda-nos a entender, Deus, que esse ajuntamento não é um ajuntamento qualquer, mas é um projeto do Senhor, para a tua honra e para a tua glória, para a bênção deste mundo e para a eternidade nos céus. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.